Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós estamos em um ambiente um pouco diferente, um ambiente que vocês não estão tão acostumados a nos ver. Mas estou sempre muito bem acompanhado por esse homem da voz bonita, desse homem imponente, um rapaz de muita presença que me agracia com sua grandiosa companhia. Aguinaldo Oliveira, explica para nossa audiência do Indaiatuba Podcast onde é que a gente tá, cara? Olha aí, salve, salve, grande abraço a todo o pessoal, mais uma vez curtindo, acompanhando o Indaiatuba Podcast aqui pela TV7, é um grande prazer. E agora nós estamos num novo momento da TV7, não é? E claro que agora trabalhando também com a parte externa, saindo um pouco do estúdio também, e hoje um momento muito especial. Eu tenho certeza que não só para mim, não é? Eu que fiz administração de empresas, e olha, o papo aqui vai ser muito legal mesmo, vocês vão gostar com certeza dessa personalidade que abre conosco essa temporada aqui da nossa TV7. Aguinaldo, eu diria para você que infelizmente, vamos falar baixinho, ó, não sei não se eu vou voltar pro estúdio não, cara, porque aqui tá uma delícia. Uma fazenda. Uma fazenda, cara, que delícia isso aqui. Olha só, o nosso convidado é nada mais nada menos que um dos maiores palestrantes desse país. Bota palestrante nisso. E bota palestrante nisso. Dá uma olhada, antes de falar o nome dele, vamos falar um pouquinho do currículo dele. Vocês têm aí uma hora para eu falar do currículo? Não, brincadeira. Isso foi bem resumido. Foi bem resumido. Ele é antropólogo com doutorado na Austrália, tem formação em Direito, Contabilidade, licenciatura em História. Foi professor da UFSCar, foi professor na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, professor titular da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, professor diplomado de ensino fundamental, foi secretário de Educação e Saúde. Só essas duas pastas em Sorocaba, já morou com aborígenes. Eu quero perguntar o que seria morar com aborígenes. Eu quero saber um pouco mais dessa história. E é considerado... antes de falar do que ele é considerado, ele é autor de 37 livros publicados no Brasil e exterior, sabia? E é considerado o melhor palestrante quando o assunto é liderança empresarial. Senhoras e senhores, nossa plateia, vamos aplaudir o nosso querido professor Marins. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. É um prazer, é uma honra estar aqui, né? Eu sou fã de Indaiatuba, né? Porque eu viajo só de Viracopos, né? Então, quando passo ali em Indaiatuba, eu faço continência ali para Indaiatuba, né? Para aquela... E também, quando nós temos a Universidade do Cavalo, vai sempre com o pessoal do Polo ali, né? Tá sempre com o pessoal ali. Professor, fala pra gente então um pouco mais da sua história, como você começou e ingressou nesse mundo de palestra empresarial. Quando você viu que você tinha um dom, você nasceu, desde quando você era criança, você falou, olha, eu acho que eu lido bem com essa parte de RH, de ensinar as pessoas a administrarem uma empresa. Nada, filho, eu sou professor, né? Tanto é que a maioria das pessoas não me chama nem pelo nome, me chama ô professor, né? Ô professor. Então, mas é assim, o meu bisavô era professor, meu avô professor. Né, se vocês forem ver ali, está na primeira escola de Sorocaba, uma das primeiras era do meu avô. Meus irmãos todos professores, meus filhos também mais ou menos professores. Então o que eu faço é dar aula, eu sou professor a vida inteira. Né, e eu dava aula de história, dava aula de antropologia na Federal de São Carlos, dava aula de ecologia humana, eu fui o primeiro professor de ecologia humana. E quando eu estava na Federal em São Carlos tem aquela fábrica de motores da Volkswagen. Vocês não conheceram, não é? Vocês são jovens demais, mas em Rio Claro ali tinha Gurgel, vocês já ouviram falar de Gurgel? Fabricação brasileira. Então, uma fábrica de automóveis do Brasil. Do Brasil. E daí eles começavam a me convidar para fazer alguma palestra para os funcionários das empresas, principalmente para o pessoal de RH, né, pessoal de liderança, mas assim, eu como professor da Federal, né? E isso foi de boca a boca, e aí que cresceu mais essa coisa de palestra, de consultoria, né? Porque na palestra você não aprende, você aprende na consultoria, né? E daí foi que... Né, foi crescendo, mas eu sou basicamente, o que eu faço é dar aula, é isso aí. Até na internet, né, até em todo lugar, o programa de televisão também é a mesma coisa, é uma aula por programa, né, tanto é que tem um tema
cada programa tem um tema, mais de 30 anos na televisão, né? Então, eu comecei na televisão com aquele cara, como é o nome dele? Chama Perfil, o programa dele é aquele louco que ele... Otávio Mesquita. Otávio Mesquita, muito bem. Começou com Otávio Mesquita. Eu fui fazer o lançamento, olha que... Né, a gente que é velho tem essas coisas. Eu fiz o lançamento do Corsa da General Motors em New Orleans. Daí fomos... Do Corsa não, do Vectra, em New Orleans. Daí fomos fazer do Corsa em Barcelona. Né, porque o Corsa era lá de Barcelona. E o Otávio Mesquita fez assim, como nós aqui, uma mesa redonda comigo, lá em New Orleans, no lançamento do Vectra. Olha, né, tem gente que nem sabe o que é Vectra. Vectra, pô, vendeu muito no Brasil. O hatch ou aquele sedã? Era aquele sedã, né? Não tinha hatch aí. E daí que o programa dele era muito esculachado, e a produção queria uma parte séria no programa dele. Então foi almoço de negócios. A gente ia no restaurante em São Paulo e fazia uma... Isso, mas o programa dele passava 2 horas da manhã, né? 1h30, 2 horas da manhã. Então quem assistia era guarda noturno, era aqueles porteiros de hotel de 24 horas. Público específico. Daí noturno. Eu fui para Globo News com a Tamara Left, daí no show business, né, que eu fiquei lá com o João Dória, quando ele foi candidato eu fiquei com o programa, lembra aquela coisa? E na Rede Vida há muitos anos, há quase 30 anos. Todas essas televisões tinham a Rede Vida junto, né? Porque eles sempre acharam que a Rede Vida pode, os padres podem. Eles falavam assim, então foi isso, sempre dando aula, não fiz outra coisa na vida. Eu tenho uma característica, né? Há 50 anos eu faço a mesma coisa. Que legal. E é por isso que faz com excelência. Aula muda o tema, né? Mas a estrutura é a mesma, né? Bom, professor Marinho, muito obrigado por receber aqui na sua casa a gente. É uma honra. A gente está aqui nesse espaço maravilhoso, parabéns, é um espaço que realmente transmite uma energia muito boa. Eu queria até, aproveitando esse assunto aí que o senhor trouxe, né? Que o senhor é um professor que dá aulas. Essas aulas... Dentro da sala de aula, para essas aulas que o senhor hoje usa a tecnologia para fazer, essa diferença, o que o senhor... É muito pouca diferença, para ser bem sincero, do ponto de vista do professor é muito pouco, né? Agora, o que vale, deixa eu falar para vocês, é a experiência que a gente tem. Vocês viram, você leu que eu fui secretário de Educação e Saúde de Sorocaba, mas era... Educação, saúde, cultura, esporte, o título da secretaria, toda a área social numa secretaria só. Foi de 77 a 83, daí fui secretário de Planejamento, Coordenação e Planejamento de Sorocaba também. Né? Por quê? Porque eu, como antropólogo, queria muito ter uma experiência no serviço público. E vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui ouvindo aí na TV 7, né, aqui de Indaiatuba. Os melhores talentos que eu encontrei na minha vida, olha que eu dou consultoria aí, foi no serviço público. Né, as melhores pessoas que eu vi, encontrei no serviço público. Às vezes muito desmotivadas, né, porque como a gerência muda a cada 4 anos, então eu me lembro que quando eu comecei a ser secretário, e a gente veio com aquelas ideias malucas, né, dos Estados... Eu, né, morei nos Estados Unidos, morei na Austrália, aquela coisa. Eles falaram, professor, mas o senhor vai ficar? O senhor vai ficar ou o senhor não vai ficar? Porque a gente se assanha, se anima. Exato. Daí é o seguinte, 3 meses depois, cadê o... O senhor dá tchau pra gente e acabou tudo, né? Então, isso é uma coisa do... Mas o pessoal de qualidade, isso é só você... vou dar um conselho para quem é gestor público, deixa o pessoal fazer. Você deixando o pessoal fazer, você vai ficar surpreso. Não fique, porque a maioria assim, não faz e não deixa fazer. Então, deixe fazer. E muitas vezes por disputa de ego, né, professor? Porque se a pessoa vai ganhar o crédito, se não vai... Isso daí é um problema. Esse é um problema até na empresa, mas no serviço é um pouco pior, né? Porque tem o voto, sempre tem aquele negócio, vai dar voto, não vai dar... Daí, quando você começa
Eu me lembro, né, que eu tive bastante sucesso no serviço público, né? Falaram, vai ser candidato, não é possível, vai ser preocupação candidato. da turma era E essa. é interessante porque eu tive uma experiência pública realmente meio monstra, né? Porque eu fui da ONU, né? Trabalhei na ONU, na OIT, num programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu fui do MEC, do Ministério da Educação, né? O ministro era o Ney Braga, vocês também ouviram falar, que foi governador do Paraná há um tempo. Daí fui do Centro Paula Souza, no estado de São Paulo, né? A gente, no começo das FATECs, né? Foi a gente que fez aquilo. E depois prefeitura. Então, eu acho que sou uma das únicas pessoas que conhece todos os níveis, né, do serviço público, desde a ONU até o municipal. E é muito interessante, né? Mas você precisa saber se vale a pena ou não, né? Porque serviço público, gente, é dom mesmo, quer dizer, é serviço, é sacerdócio, né? Se você entrar no serviço público para querer ganhar dinheiro ou ficar rico, está errado aí, né? Você entrou mal, né? E eu brinco com um servidor público, eu falo assim, se você acha que você ganha mal, você está enganado, porque você ganha muito menos do que você ganha, né? Porque parte do salário que você ganha sai do imposto que você paga. Então, se você descontar o imposto que você paga dos seus salários, você não ganha nada. Então, não é por aí. Não passa essa matemática que não vai fechar a conta. Professor, eu fiquei interessado em saber um pouco mais sobre essa sua passagem pela Austrália, né? Que você morou com aborígenes. Como é que você foi? Você foi lá dar mentorias? Veja bem, eu fiz História e Direito, né? Daí eu me interessei, porque eu também, nos anos 70, então foi logo antes de eu ir para a Austrália, que foi 71, 72, eu fiz um trabalho com os índios Mamãe-Dê, em Rondônia, ali perto de Abunã, que era mineração de cassiterita, né? Abunã já é divisa com Bolívia? Não, Abunã não. Já é pertinho, já é quase o estado do Amazonas. Abunã é o estado perto de Humaitá, onde tem aquela... Madeira Mamoré que passa ali. Não, a Madeira Mamoré vai para o sul, né? Esse é aquela estrada que vai para Manaus, Porto Velho, Manaus. É por ali, é por ali. Eu fui várias vezes de barco, né, pelo Rio Madeira, de Porto Velho a Manaus. Bom, daí eu tinha feito então esse trabalho lá em Rondônia, né? Andei na Madeira Mamoré, na estrada, o restinho que ainda tinha, que vai de Porto Velho a Guajará-Mirim. Perfeito. Né? Daí o outro lado é o Guaiará-Mirim, na Bolívia, aquela coisa. Bom, então eu me interessei eu trabalhei com os índios Mamãe-Dê, né? Conheci bastante até eles, e me interessei pela antropologia, e eu falei, olha, porque eu tive muita chance, como eu era bom aluno, eu ganhava muita bolsa, né? E eu tive a chance de estudar antropologia, eu falei, onde que eu vou estudar? Eu fui estudar os aborígenes australianos, porque aborígene, ab em latim é mais que, origem é original. Os aborígenes australianos são o povo mais primitivo dos primitivos contemporâneos. Eles não descobriram nem arco e flecha, nenhum tipo de propulsão. Eles não têm arte plumária, eles pintam o próprio corpo. Não descobriram, para você ter uma ideia, tinta vegetal como urucu e genipapo aqui, que os índios têm. A tinta deles eu posso até mostrar para vocês, tem aí, é barro colorido. E eles misturam barro com outro barro e pintam com barro. Quer dizer, então é bem primitivo. Mineral, bem primitivo mesmo. Não descobriu nenhuma forma de habitação, nem navegação, nem propulsão. Então, quando eu ganhei a bolsa e fui para a Austrália, para Sydney, né, eu queria ir conhecer o aborígene mais primitivo, que foi na ilha de Bathurst. Né? Depois que termina a Austrália, tem duas ilhas pequenininhas perto do Timor ali.
Ali são as raízes deles ali, é isso? Não, é o que eles estavam mais isolados. Isolados, perfeito. Né? Então, que é Bathurst Island e Melville Island. E eu estudei os Tiwi da ilha de Bathurst. Né? É perto do Golfo da Carpentéria, perto da Indonésia, ali aquele... O senhor ficou lá um tempo, uns dias? Fiquei lá, porque a antropologia você tem que fazer o trabalho de campo. E na antropologia, você tem que, pelo menos na clássica, né, que foi a que eu fiz, você tem que estudar uma cultura diferente da sua, para que você não entre com o bias que a gente chama em inglês, você não tire os preconceitos que você já tem da sua cultura. Né? Por exemplo, se vocês vão estudar em Indaiatuba, tem uma série de coisas que você já vai ou dar como normal. Muito familiarizado com o ambiente. Exatamente. Ou alguma coisa que você já não goste de lá. Então, essa descrição que a gente chama dessa etnografia fica um pouco falsa. Então, eu fui estudar. E eu tinha o orientador, que era do Ceilão, que na época chamava Ceilão, que hoje chama Sri Lanka, né? Que era um famoso, né, o Chandra Jayawardena, e ele falou para mim duas coisas, e ele dava etnografia do Sudeste Asiático. Então ele falou, como você já está aqui com os aborígenes, eu quero que você faça a tese com duas coisas do Sudeste Asiático e não com o aborígene. Então eu fiz uma sobre a influência do islamismo, depois eu mostro o diploma ali para vocês verem, na política e na sociedade da Indonésia. Os partidos islâmicos estavam começando na Indonésia. Eu falei, mas por que você quer o senhor quer que eu estude isso? Ele falou, você vai ver a rapidez da religião islâmica quando assume um país. Quer dizer, hoje a Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Isso aí. E outro foi parentesco e território com princípios de organização local na Malaya, né? Então, na Malásia. E daí foi isso. Esses foram os dois papers da qual que tese. foi uma curiosidade muito diferente, por exemplo, dessa... não posso chamar de tribo? É uma tribo, né? Uma curiosidade diferente, uma coisa que quando você chegou lá, você falou assim, meu Deus, isso não é possível que existam pessoas que vivem nessas condições ou sob esse tipo de efeito de cultura. Olha, é muito diferente, não tem nada igual, né? Então você vê, por exemplo, esse walkabout que chama, eles saem andar, né? E eles... é muito interessante, e quando a região é mais desértica, eles fazem um buraco imenso para pegar uma iguana desse tamanho aqui para comer iguana, né? Então ali, como era mais praia, a gente também comia muito ovo de tartaruga. Mas a história mais famosa minha na Austrália é a história da caçada do emu. Você sabe a história? Tem na internet, tem no YouTube. Mas conta pra gente, por favor. Então, a história da caçada do emu é o seguinte. Todo primitivo, na noite anterior à caçada, porque, para começar certinho, o chefe levanta de manhã um dia e monocraticamente, como a gente chama hoje, né, ele diz o seguinte, amanhã nós vamos caçar tal bicho. O primitivo acredita que ele tem algumas ligações lá que falaram para ele que é aquele bicho. E daí, durante aquele dia todo, a tribo prepara a caça daquele bicho para caçar no dia seguinte. Ele acordou de manhã, esse que é o caso que eu conto, e falou, amanhã nós vamos caçar emu. Emu é uma subespécie de ema que tem na Austrália e Nova Zelândia, que até eles montam em cima, anda, uma avestruz grande. Uma avestruz grande, ok. E então, na Austrália, nas tribos australianas que são divididas em clãs, né, só pode caçar quem é do clã daquela coisa. Então, eles ficam o dia inteiro preparando os bumerangues de caça, que depois eu mostro para vocês aí, as pontas de lança, né, as pontas de cílio para ver se estão bem. No final da tarde, todo primitivo do mundo, na véspera, faz uma dança da caça. Nessa dança da caça, o grupo que vai caçar imita os caçadores.
imita o caçador na dança. E tem uma outra parte dos primitivos, isso até no Brasil, imita o animal. Perfeito. Imita o animal, quer dizer, faz uma dança imitando a caça. Tem uma hora que ninguém sabe esse tempo qual é, eles dão um grito qualquer, faz e quem está imitando o animal sai correndo e se esconde em algum lugar. Né? Eu sempre brinco, né? Levante a mão aqui quem já brincou de esconde-esconde. Quer dizer, olha que coisa gozada. Todas as crianças do mundo, desde primitivas até contemporâneas, holandeses, japoneses, qualquer um que se imaginar, brinca de esconde-esconde. É comum isso. Isso a gente chama em antropologia de resíduo primitivo, é o que sobrou da dança da caça. Você tem uma ideia, porque todo primitivo era dança da caça. Daí eles esperam um pouco e vão, a gente não conta até 10 ou 21, né? Tem lugar que conta até 21, que é um ciclo biológico. E vai atrás de encontrar o bicho que se escondeu, né? A pessoa que está imitando o bicho. Quando encontra, comemora, faz o que a gente chama de pinturas rupestres, aquelas pinturas que você vê nas cavernas ou em casca de árvore, etc. É isso, é comemorando a caçada na dança. Na dança. Daí eles já fazem a divisão da caça. Quer dizer, eles acham que eles caçaram mesmo, foi na dança. Daí eles vão dormir e ao amanhecer, eles vão apenas na cabeça deles apanhar o animal que eles caçaram na dança. Então, o bonito que é do mindset é o seguinte, eles vão sem nenhuma tensão, sem nenhuma ansiedade, nenhuma tensão, porque eles já caçaram. Eles vão apenas encontrar o bicho. E eu perguntava para eles, e se não achar? Eles falam, não, às vezes o desgraçado se esconde, né? Aí não acha de manhã, mas acha à tarde. Porque eles saem caçar e só voltam para a aldeia com a caça na mão. Demora 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, para eles, às vezes falam, hoje está se escondendo. E é interessante porque o que eu chamo de foco é que a caçada é daquele bicho, o emu. Pode passar canguru na frente, pode caçar o wallaby, pode passar... Eles caçam emu. Entendeu? Daí o que aconteceu, é isso que é o bonito que eu conto, né? Eu, como não sabia nem atirar bumerangue, nem lança, eles me incumbiram de ver as pegadas de emu. Pegada de emu é a coisa mais simples, é um Y assim, né? Um negócio assim. E a minha função era ir na frente do grupo de caçadores e ao encontrar pegadas de emu, eu tinha que chamá-los. Eles são exímios traçadores de pegada. Pela análise da pegada, eles sabem há quanto tempo passou o bicho aí, para onde foi, para lá. E eu ia na frente, imagina, eu tinha o quê? 21 anos, né? 22. Eu ia na frente e falava, achei, achei, achei. Porque tinha um monte de pegada, porque lá E você se comunicava em inglês com eles? Em Pidinjara, né? Pidinjara. Como era essa? É uma língua. Bom, daí que eu aprendi na universidade um pouco, né? Daí falei, olha, achei, e eles vinham correndo, eles estavam espalhados e falavam, cadê o emu, cadê? E a pegada não era de emu, não era pegada assim, era pegada de canguru. Porque canguru é mais gostoso que emu. Emu é tudo muito rígido, né? A carne é rígida, né? E o canguru, aquela paletinha quando mole, enfim. Eu falava, cadê o emu, cadê o emu? Eu falei, não é emu, mas é canguru, tem canguru. Eles falam, mas aqui tá cheio de canguru, mas nós estamos caçando emu. O chefe mandou caçar emu, nós somos do clã do emu, nós preparamos, fizemos uma dança do emu. E eles então se espalhavam. Eu falava, gente tonta, por que não caça canguru? Tem canguru. Andava, via um monte de pegada. Falei, tem pegada aqui, eles vinham e falavam, cadê o emu? Eu falei, não é emu, é o wallaby. O wallaby é um canguruzinho pequenininho, mais gostoso que emu, mais gostoso que canguru. Eu falei, tem o wallaby. Eles falaram, aqui tá cheio de... Né, mas nós estamos caçando emu. Bom, na 4ª vez que eu parei a caçada e não era emu, eles com a maior calma, porque eles vivem como a gente teria vivido no Paleolítico Inferior, né? Com a maior calma me fizeram sentar numa roda e um por um
com a ponta dos bumerangues e da lança, eles faziam no chão a pegadinha do emu e falavam assim para mim: nós estamos caçando emu. O chefe quer que caça emu, nós somos do clã do emu, fizemos uma dança, outro dia vem caçar canguru, outro dia vem caçar... Hoje nós estamos caçando emu. O segundo, uma roda de uns 20, assim, começava do zero, fazia a pegadinha, né? Olhava para mim e falava: nós estamos caçando emu. Né? Outro dia, bom, no terceiro ou quarto, assim, eu olhava aquela fila, eu falei: um por um vai fazer tudo isso, né? Eu caí na zela de falar em dela. Anena, eu sabia. A hora que eu falei eu sabia, deu um nó na cabeça deles, né? Eles faziam, quer dizer, ele sabia e parou a caçada toda vez que não era emu. Quer dizer, ou ele é muito burro ou é contra nós, quer dizer. Daí que eu brinco, que eu descobri, aprendi, né? Foi a maior lição minha na Austrália, sobre foco, né? Por que que em 20 mil anos o primitivo sai caçar e volta com a caça? Porque ele tem foco. Eu brinco, como é que é reunião na prefeitura, né? Como é que é reunião na empresa da gente? Às vezes foge a gente marca para caçar emu, o primeiro canguru que faz, isso aí. E o resultado é marcar a próxima, porque venceu o horário. Professor, até aproveitando toda essa analogia dessa experiência que o senhor teve, né, nessa vivência, o senhor aplica esse conhecimento hoje para passar esse ensinamento também para as pessoas nos cursos? Mas sem dúvida nenhuma. Tem um livro do Chris Zuck. Chris Zuck é um professor de Harvard e fundador da Bain & Company. Né? No livro dele, chama Beyond the Focus, numa página lá, depois eu mostro aqui para vocês também, ele conta essa história minha, ele conta, né? Um antropólogo brasileiro, porque e o meu apelido era Mr. Focus, ou seja, porque o que mata uma empresa, o que mata um profissional, não é falta de visão ou missão. Visão de empresa, missão, então, é tudo igual. Dar retorno para o acionista, tudo de qualidade, respeitar o meio ambiente, né? Respeitar os colaboradores, né? Respeitar os clientes. Eu nunca vi uma missão de empresa que seja dar prejuízo para acionista, fazer produto ruim, maltratar cliente, maltratar... Né? Detonar o meio ambiente. Prejudicar. É tudo igual. O que mata uma empresa ou mesmo um profissional é falta de foco. Né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, não, agora é hora de ir para o Nordeste, agora é hora disso. Você pode ver, no próprio serviço público, o que mata, né, termina uma gestão, o administrador público ciscou aqui, ciscou lá, ciscou, não ficou nada. Né? Não fica nada, não tem foco. Né? O foco é a coisa principal. E foco não é exclusividade. Foco é onde eu vou despender de 70% a 80% da minha energia. Energia é tempo, dinheiro, dedicação, etc. Quer dizer, não é exclusividade, não é exclusão. Não é que eu não vou fazer outras coisas, mas qual é o seu foco? Esse que é o problema. E como que trabalha esse foco no âmbito empresarial? Porque tem muito empresário que está nesse momento te ouvindo e fala: ok, reconheço que essa é a minha falha. Como que eu mudo essa rota? Você tem que definir qual é o seu foco. Por isso que a gente faz um exercício de planejamento estratégico, chama visão, foco e ação. Ou seja, a gente vê, por exemplo, o que vai acontecer com o mercado, o que vai acontecer... Qual o impacto da inteligência artificial, por exemplo, no meu negócio? O que a tecnologia vai estar oferecendo daqui 5 anos? Enfim, que é uma visão de futuro, né? Onde nós chegamos... Aí você analisa o que chama de cultura. Sabe o que é cultura em antropologia? Que a antropologia é a mãe da cultura. É o conjunto das suas tradições, ou seja, do seu passado, das suas necessidades, ou seja, do seu presente, e das suas aspirações, ou seja, a sua visão de futuro. Por isso que, então, você pega Indaiatuba, por exemplo. Qual é a cultura de Indaiatuba? Ela é feita pela história de Indaiatuba, pela visão do presente de Indaiatuba e qual é a aspiração dela, para onde ela quer ir. Então, depois que você define isso, então, considerando isso,
qual é o foco? O que é que nós temos que fazer nesses próximos 2 anos? Onde nós vamos despender a grande energia nossa nos próximos 2 anos? Né? Para que a gente não cisque aqui, cisque lá, como eu disse. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Depois que você define o foco, nós vamos definir as ações, quer dizer, o que eu tenho que fazer concretamente para levar a empresa que eu tenho hoje para a empresa que eu quero com aquele foco nesses próximos 2 anos ou 1 ano, etc. Professor, aproveitando aí essa deixa também, falando sobre presente e futuro. Hoje se fala muito em inteligência artificial, como o senhor citou aí, né? Novas tecnologias e tudo mais. De que forma a antropologia ela pode ajudar aí essas empresas a lidar com essas mudanças, sem perder, claro, aquela dimensão humana na empresa? Exatamente. Quer dizer, o meu último livro chama Ética, Virtudes e Valores. Porque a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente. Eu uso para todo mundo. Ela veio para liberar você de tarefas rotineiras, né? Enfim, o grande problema é o uso dela. Agora nós vamos fazer, né, aqui uma clínica de gestão, que é um sábado inteiro, né? São 44 executivos, desde o presidente da empresa até, que já está lotada há 4 meses. Bom, qual é o tema da clínica? Nós vamos passar o dia inteiro discutindo em aprender a perguntar. Perfeito. Né? É a chave do sucesso na era da inteligência artificial. E cada participante vai ganhar um livro, Faça a Pergunta Certa, de um americano, professor de Colômbia, chamado Jeff Wetzler. Né? E nós vamos passar o dia discutindo, porque se você não fizer a pergunta certa, que a gente chama em inteligência de prompt, se você não fizer um prompt certo, porque a inteligência artificial ela é burra, ela apenas vai coletar em tudo que já foi publicado aquela dúvida sua e vai te dar a resposta de uma maneira articulada, seja ela generativa ou não. Agora, se você fizer a pergunta errada, ou uma pergunta incompleta, você vai ter uma resposta incompleta. E se você não se aprofundar junto com ela, se você não ensinar ela a pesquisar, na Federal, na universidade, a minha matéria, além de ecologia humana e antropologia, era metodologia científica, metodologia da pesquisa científica. É a mesma coisa que você ia na biblioteca. Né? Você antes tinha que ir na biblioteca, agora não. Agora você tem que ir refinando, você tem que... Se uma resposta veio errada é porque você perguntou errado. Né? A sua dúvida não foi muito esclarecida para ele. Né? Se eu pergunto para você, por exemplo, assim, como é em Indaiatuba? Como é que você vai me responder? Uma pergunta muito aberta. Agora, se eu perguntar para você qual o melhor restaurante de Indaiatuba, você sabe o que me dizer. E seria melhor se eu fizesse qual o melhor restaurante de carne, qual o melhor restaurante italiano, entendeu? Quer dizer, quanto mais você refina, né? Porque eu, na verdade, estou querendo ir num restaurante italiano, eu pergunto, come-se bem em Indaiatuba? Como é que é? É uma pergunta muito aberta. Professor, é justamente isso que, na verdade, me chama muita atenção, né? Essa engenharia de prompt é justamente ensinar a pessoa a fazer a pergunta certa. Tem muita empresa que tem uma certa resistência e alguns professores, que eu já percebi que não é o seu caso, tem muita resistência, principalmente no ensino mesmo, básico, fundamental, médio e superior, tem uma resistência com a utilização da inteligência artificial. Isso tanto no âmbito de ensino como no âmbito empresarial, ele tem que ser utilizado com responsabilidade, ele tem que ser utilizado como forma de apoio e sustentação para as suas aspirações no futuro, ou ele deve ser evitado de uma certa maneira? Jamais evitar, gente. Hoje você tem que dar aula com todo mundo com celular, né, com um aplicativo de inteligência artificial, seja ele qual for, né? Enfim, qualquer um. E aí você vai levando a pessoa
a curiosidade, porque, deixa eu explicar para você, a inteligência artificial depende de uma coisa que só é humana, que se chama curiosidade. Então, por exemplo, eu vou nas empresas, só para você ter uma ideia, para poder trabalhar antes da inteligência artificial, eu tenho que fazer com que eles desenvolvam a curiosidade. Então, eu estava numa empresa grande de cerveja, não vou dizer qual é a marca. Perguntei para os gerentes todos, qual a diferença entre cerveja Pilsen, Lager, aquelas Block, etc. Enfim, né? Enfim, Stout, essas coisas. Muito bem. Eles não sabiam. Eu falei, não, vocês são gerentes de uma das maiores cervejarias do mundo. Agora, mas o mestre cervejeiro ficou de dar um curso para nós. Eu falei, vocês não têm Google? Vocês não têm internet? Então, tem que, primeiro, você tem que redescobrir a curiosidade. Então, para você ter uma ideia, nessa clínica que nós vamos fazer, tem um exercício que a pessoa sair da sala, olhar, por exemplo, e descobrir 5 curiosidades. Por exemplo, que planta é essa? Que flor é aquela? Que raça é esse cavalo? E aí ele vai descobrir, ele vai perguntar. Então, eu me lembro, olha, eu sou velho, né, sabe, né, 76 anos, só para você ter uma ideia. A prova que eu dava em doutorado lá era o seguinte: elabore 5 perguntas e responda sobre o tema tal. Eles falaram, mas professor, eu falei, a nota é 70% pela pergunta e 30% pela resposta. Mas professor, que pergunta? Eu falo, só não pode, você vai ter nota, se perguntar qual é o nome do professor, é 0 pela pergunta. Agora, perguntar, inteligente é quem pergunta, não é quem responde. Pra você ter uma ideia, eu fui num curso de jornalismo, né, porque está com um problema, o jornalista não sabe mais perguntar. Né? Quer dizer, porque jornalismo deixou muito de ser jornalismo, porque eu entendo que passou a se tornar publicidade também. É isso, ficou muito assim. Mas o que o senhor disse aí também é muito importante, eu vi, não Agora, sei se foi o... deixa eu só completando. E o problema ético, gente? Sim, ético. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou professor da universidade. O que tem de professor de universidade que rouba TCC de aluno, tese de mestrado, doutorado, e diz que perdeu, e depois de algum tempo publica como dele. Gente, o que tem de roubo de patente, desde que patente existe. Entra na internet e veja música tal, letra tal. Quer dizer, não era bem dele, ou seja, a inteligência artificial, gente, não tem o poder de transformar desonestos em honestos, aéticos em éticos. Isso é muito humano. Então, o que nós temos que fazer, daí eu digo, a responsabilidade nossa, da liderança, em trabalhar com ética, virtudes e valores. Perfeito. Bom, professor, até aproveitando então, quais são os erros mais comuns que o senhor enxerga aí em empresas tentando chegar a esse futuro? Primeiro, ter não ser amigo da mudança, ter uma resistência à mudança. Agora aí também tem uma coisa filosófica meio complexa, quer dizer, tem que saber o que mudar e o que jamais mudar. Não é mudar por mudar, não é mudar por modismo de mudar. Vocês têm visto hoje na internet, por exemplo, marcas, logomarcas que foram mudadas e que perderam a identidade com o mercado. Quer dizer, então, na verdade, aí é saber o que não mudar. E também tem que saber que valores não mudam. Né? Lealdade, honestidade, etc. Isso não muda com a tecnologia, não é verdade? Quer dizer, então, primeiro ser amigo da mudança e fazer a mudança uma coisa amiga. Se você não for amigo da mudança e não fizer a mudança uma coisa amiga, você fica aquela pessoa amarga, azeda, não se faz mais cliente como antigamente, não se faz mais funcionário como antigamente. Anota no caderninho o telefone dos clientes. Aí você perde tempo.
E outra coisa, gente, não se expor ao conhecimento. Não participar de feiras, de eventos, de congressos. Sabe, a pessoa se fecha. Porque o processo decisório, preste bem atenção nisso, o processo decisório, ele é um fruto direto, da qualidade da informação que você tem. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo bobo. Né? Aqui, por exemplo, que nós estamos gravando aqui, se a gente falar para a produção, quantas pessoas vêm? Olha, nunca se sabe, de 1 a 25. Eles vão, quanto tempo vai ser? Olha, também, às vezes é 4 horas, às vezes é 10 minutos. Ué, se ele não tem informação, ele vai ter que tomar decisão. Ele vai pôr 30 cadeiras, ele vai pôr 5 câmeras, vamos ver. E seja o que Deus quiser. Agora, se sabe exatamente toda a informação, fica mais fácil eles não precisam tomar decisão, eles têm só que implementar. Então eu diria que a comunicação, se chama de endomarketing. Endomarketing, assim, a comunicação interna de uma empresa, ela é o grande pilar de sustentação para que todos os colaboradores de uma empresa caminhem no mesmo rumo? Exatamente. Olha, a cúpula precisa sair da cúpula e deambular pela empresa. Entendeu? O que acontece é que existe uma barreira. A informação do dia a dia não chega. Não chega lá em cima. Tem uma barreira que eu chamo do subvice contra chefes do assessor, que não deixam secretários às vezes. Sim. Né? Porque como o chefe dela vai ficar irritado com a sua informação, então ela diz, não... Vai poupar, vou poupar. Tá poupando quem? Ela, né? Porque senão ele fica irritado e vem em cima dela. Então, eu chego pro chefe e digo assim, aquele fulano chato, né? Que é quem fala a verdade na empresa, né? Queria falar com o senhor e disse que o senhor não estava, porque ele vem aí, o senhor sabe, ele é um corvo, né? Ele só... Sabe, agora, daí o que acontece? Você não fala mais. Não fala mais. E essa cúpula também não participa de nada. Você já reparou? Por que chefes, prefeitos, secretários não participam de treinamento, não participam de palestra? Não, porque eles já sabem tudo. Então você, quando está dando uma palestra em algum lugar, um treinamento, um bate no outro e fala, fulano que devia estar aqui, né? Fulano que precisava estar aqui, quer dizer, mas ele nunca pode, ele nunca vem, ele tem sempre coisas mais importantes para fazer. O que está dizendo para quem está ali? Que você é um nada, né? Tipo, ocupa seu tempo. Professor, eu diria que então esse tipo de atitude acaba deixando um funcionário, um colaborador desmotivado. Claro. E o colaborador desmotivado, eu diria que é a partir dessa desmotivação que ali o trabalho é impactado e o rumo da empresa pode ser diretamente proporcional atingido por conta desse Exatamente. Agora, vamos dizer o que é motivação. Motivação não tem nada a ver com autoajuda, nem com emoção. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu tomo as atitudes e decisões da minha vida. Se eu não tiver os meus motivos, eu sou uma pessoa desmotivada, né? O prefixo des na língua portuguesa é um prefixo de negação. Descascar, tirar a casca, desatualizado, não atualizado, desmotivado, sem motivo. Ora, se eu não tenho os meus motivos, eu vou ter que viver pelos motivos alheios, sei lá que motivos. Então, o que a liderança precisa dar? Motivos para que você queira, para que você faça. Agora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já foi. Né? Eu tiro todos os seus motivos. Né? Então, eu vi numa empresa, o sujeito chegar e falar, tive uma ideia, ele falou, a ideia eu tenho todo dia, viu? Trabalhe aí, porque ideia, meu querido, né? De ideia o inferno está cheio. Trabalhe, faça o seu serviço. Você acha que esse cara... Eu fui na Toyota do Japão, só para você ter uma ideia, na comemoração de 1 milhão de ideias, do programa de qualidade. Mas sabe o que mais me impressionou? 1 milhão de ideias
testadas. Porque o que eles dizem? A sua ideia pode ser a mais estapafúrdia do mundo, eu já sei. Mas se eu não testar e você vir que ela realmente comprovar funciona, isso, você nunca mais vai me dar ideia. Então eu tenho que testar. E pode ser que uma ideia estapafúrdia... Isso é motivar. E pode ser que... Agora as pessoas, professor, o senhor quer vir, o senhor não quer vir fazer uma palestra de motivação? Eu falo, você quer que eu vá com o nariz de palhaço ou sem o nariz de palhaço? Quer dizer, o ambiente todo é desmotivado, e eu vou lá falar, então motivação é o que sobra depois de passada a emoção. Então preste bem atenção. Por isso que perguntam para mim, a palestra do senhor é assim? Não tem nada de abraça, né? O sujeito abraça, você é o maior, levante o braço, não tem nada disso. Fica batendo o pé, né? Não tem nada disso. Quer dizer, é motivação pela razão, não pela emoção. Então, muito bem. Bom, professor, olhando para o futuro aí também, as transformações culturais e sociais, o que o senhor enxerga aí para os próximos 10 anos para as empresas? Para as empresas? Sim. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar com tecnologia humanizada, quer dizer, cada vez mais fazer uma empresa de fora para dentro, ou seja, o mercado é que tem que mandar na empresa. Não é nem o cliente, porque o cliente não sabe o que ele quer, ou nem sempre sabe o que ele quer. Não é verdade? Quer dizer, então, eu sempre falo assim, você ouça o cliente, mas não pergunte o que o cliente quer. Porque se você perguntar o que o cliente quer, vai ter a merecida resposta. O cliente quer desconto e prazo. Né? Cliente quer quebrar você. Então, eu dou o seguinte exemplo, bem rapidinho. Você é meu cliente há anos. Eu pergunto, o que você quer? Você me diz, eu faço. Diga mais, você me diz, eu faço. Diga, você me diz, eu faço. Um dia você chega para mim e diz assim, Marinho, estou com um problema com você. Eu falo, você não tem problema comigo. Você é o meu cliente preferencial. Diga, eu faço como eu sempre fiz. Você me diz, Marinho, não vou mais comprar de você, vou comprar dele aqui. Eu digo, mas espera um pouco. Ele é o meu maior concorrente, eu quero mais que ele morra. Espera um pouco. Algum dia você pediu alguma coisa para mim que eu não tivesse feito? Você diz, não, o meu constrangimento com você é esse. Tudo que eu pedi você fez. Algum dia eu demorei para... Não, Marinho, você não demorou. Então por que diabo você agora vai comprar do meu maior concorrente? Sabe o que você me responde? É que ele veio com uma nova logística, um novo design, uma nova logística e distribuição, uma nova forma de financiamento. Marinhos que eu nunca imaginei que existisse e é exatamente o que eu queria. E o falso do cliente, como todo cliente é falso, ainda diz, Marinhos, eu quero o seu sucesso, eu quero agradecer esses anos e anos que você tão bem me atendeu, só que agora eu vou comprar dele. Cliente, gente, é fiel ao último cafezinho que você deu a ele. Não é? Por isso que você nunca pode dar o último cafezinho para o cliente. Então, o meu foco não é o cliente, o meu foco é o foco do meu cliente. É o motivo dele em estar comprando com você. Eu tenho que saber onde está pegando para você. E você quase nunca vai me dizer a verdadeira verdade. Eu vou ter que descobrir isso. Por isso que eu tenho um livro chamado Projeto Cliente, que é uma metodologia para estudar cliente. Professor Marins, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista e o papo aqui vai longe, se a gente fica aqui até amanhã. Acho até bom a nossa produção depois agendar para a gente voltar aqui. Cada dia vamos falar de um tema diferente, porque é muito gostoso conversar com uma pessoa que é extremamente capacitada e técnica, enquanto o senhor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não para o grande empresário nesse momento. Para aquela pessoa que talvez não tenha nenhuma empresa hoje, ou que apenas tenha uma ideia. O que você espera e projeta do futuro, não apenas das empresas, mas para aquela pessoa que quer ser empreendedora, que quer começar na iniciativa privada, está a fim de sair do CLT, quer empreender no nosso país, um país que é tão complexo para ser empreendedor? Qual área, que tipo de setor, como é que ela se motiva para ela ir atrás daquilo que pode ter sido o sonho da vida toda dela? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que áreas que cada vez mais vão crescer? A área de serviço,
turismo, seguros. Por que tudo isso, gente? E mobilidade. Por quê? É porque quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais litigante ela é. Então você precisa cada vez mais de situações de seguro, por exemplo. Mobilidade, cada vez mais você vai precisar. E o que eu digo para esse pequeno? Pense, mas não pense em sede própria. Hoje em dia, você pode ganhar muito mais usando corretamente a tecnologia, fazendo algumas coisas à distância, você sendo quase que um empreendedor individual. Né? Eu não sei se vocês viram aqui na frente, quando vocês chegaram, uma van enorme de um eletricista, é ele e a filha. Esse homem é um eletricista que fez um curso, a filha dele trabalha com ele e é o seguinte, ele resolve todos os problemas que você pode fazer. Ele vem com uma van enorme, uma van que você viu aí grande, né, que tem tudo dentro, ele tem até um estoque, né, e ele faz pequenos serviços, grandes serviços, quer dizer, e a agenda dele é lotada. Eu pergunto para vocês aqui, vou fazer uma pergunta para vocês e para vocês aqui, né, que estão me ouvindo, os telespectadores. Se você precisar de um engenheiro hoje, né, para assinar uma... Você acha em quanto tempo? O engenheiro? Um engenheiro, como? O engenheiro acha em 5 minutos. Tá. E um dentista? Em 5 minutos. E um médico? Em 10 minutos. Em 10 minutos. Tá. Agora eu pergunto para você. A pia da sua casa está vazando embaixo. Quanto tempo você demora para achar um bom encanador? Um mês. Já entra no grupo perguntando, alguém sabe. A lâmpada queimou e eu já troquei e continua não acendendo, deve ser um problema. Quanto tempo você demora para achar um bom eletricista? Aí 1 mês e meio. Estou falando para você. Então, onde vai o pequeno? Só que é o seguinte, então, e agora eu pergunto para você, precisa pintar essa desgraçada, essa parede aqui. Quanto tempo você demora para achar um bom pintor? Demora 2 meses aí. E um pedreiro? E pedreiro, na verdade Gente, não, pedreiro 6 meses. Vocês estão dando a resposta que ele fez para mim. Agora, você quer ser o quê? Dentista, médico, advogado? Essas profissões, elas acabaram. Professor, eu achei muito engraçado isso, vou fazer uma parte aqui, porque há um tempo atrás, na época do verão, por volta de janeiro, fevereiro, eu queria limpar o ar-condicionado da minha casa. Professor, mas eu não encontrava profissional para limpar o ar-condicionado da minha casa. Eu fiquei mês atrás de um profissional que tivesse uma agenda e no mesmo mês eu precisei passar com uma consulta com um cardiologista, eu marquei de um dia para o outro. Não, agora eu marquei com um cardiologista de um dia para o outro e com o cara que limpa o ar... Goteira, telhadista, onde tem telhadista? Então, gente, deixa eu falar para você, não seja bobo de querer, faça, mais técnico, mais FATEC, mais ETEC, mais, sabe, do que faculdade de Direito, como é que é? Organização de eventos, pelo amor de Deus, publicidade, gente, não é por aí, sabe, se você hoje vir assim, né, casas boas, você vai ver, são de técnicos especiais. E outra coisa, foco. Né? O cara fala assim, não, telhado assim eu não faço, eu só faço telhado assim. Melhor até. Tá vendo? É uma mentoria gratuita aqui no Indaiatuba Podcast. Mais uma aula, né? Professor, antes da gente encerrar o nosso programa, a gente preparou um presente para você, né, Aguinaldo? Pode entrar o Alex Russo, da nossa produção. Dá um alô pra câmera, Alex. O Alex que nos apoia sempre em todas as gravações. Alexa? Esse é o Alex Russo. Ele é quase uma Alexa. Você Alexo. pode pedir qualquer coisa que ele faz. Alexo, cante pra nós. Professor, é com carinho que nós entregamos aqui esse presente para o senhor, obrigado, tá bom? Puxa. É uma identidade nossa muito forte, da nossa querida Indaiatuba, e claro que eu espero que o senhor goste também ver aqui, desse gente presente.
Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma camiseta. Totalmente personalizada. Olha aqui, ó. Olha. E tá aí, ó. Olha aqui, ó. Cadê? Olha aqui a câmera. Eu amo aqui. Indaiatuba, que esse é um pedacinho Né? nosso aí que nós trazemos para o senhor aqui nesse Eu Indaiatuba amo Podcast. Indaiatuba. Olha aqui, que maravilha, viu? Receba com carinho aí, que foi preparado com muito carinho para o senhor. Com o Tá maior bom? orgulho. Obrigado, viu? Professor, obrigado pela sua Eu que disposição. agradeço, Obrigado por imagina. nos receber aqui na sua casa. A espero casa que, é de vocês, espero que a né? gente possa voltar mais vezes, fazer mais programas. A hora Assim que o senhor que tiver quiser. mais livros para trazer para a gente divulga. Porque por mais pessoas como o senhor que ensinam e tem a vocação para educação, isso é raro hoje em dia. E você claramente tem a vocação, nasceu para isso e com certeza deixa um legado para a humanidade, de um legado de responsabilidade, um legado educacional. E essa entrevista com certeza foi uma Legado das de mais professor é importantes. isso. Gente, pra você ter uma ideia, reitores de universidades foram meus alunos. Né? Então eu encontro... outro dia vi um sujeito caindo aos pedaços de velho, falando, o senhor lembra de mim? Eu fui seu aluno na engenharia. Eu falei, não, deve ter sido meu pai. Né? Mas então você vê que o legado do professor é esse, quer dizer, né? É deixar uma coisa para o alguma futuro. coisa. Professor, para encontrar o senhor, claro que nós temos vídeos para todo quanto é lado quando se fala aí, não é? Nesse acesso aí à empresa e tudo mais. Mas para encontrar o senhor tem um site que é Olha, direcionado? é muito fácil, gente. www.marins.com.br. O marins.com, que tem mais de 21 milhões de acessos, né? 21 milhões, 200 e não sei quantos mil, ali é a porta de entrada para tudo. Você entra lá, você pode entrar no YouTube, na Livraria Marins, em todas as redes sociais, no Motflix, que é uma plataforma onde tem todos os meus vídeos, os programas de televisão, tudo. Então, em vez de você ter aquele monte, entra no marins.com.br e ali você tem as notícias, o que vai acontecer, o que não vai, etc. Né? Então tá Só certo. isso. Professor, obrigado novamente. Muito que obrigado agradeço. mesmo, professor. A gente se despede aqui, o Indaiatuba Podcast completa 2 anos, Aguinaldo. Pois é, 2 E a anos. gente, Parabéns, olha. e a gente que ganhou o presente de ter um entrevistado tão simpático, tão gente boa Imagina, como eu você, que professor. agradeço, gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Ative o sininho, não perca nenhum dos nossos programas. Nós temos a Agenda 7, nós temos o Momento Pipoca, o Indaiatuba Podcast, o Fala Prefeito. Nós estamos também no Spotify e no Instagram, @7Indaiatuba. Eu conto com vocês para que daqui 15 dias a gente volte com mais uma entrevista. Tomara a Deus que seja um entrevistado tão bom como o professor Marins. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, professor. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço.